Bem-vindos, amigos ouvintes, ao programa Chimarrão com Espiritismo. No formato de perguntas e respostas, traremos comentários do Espírito Miramês sobre as questões apresentadas no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Neste programa abordaremos a questão de número 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? Resposta dos Espíritos. Mais ou menos na que lhe há sinais. Cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Nota de Allan Kardec. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram, em certa região, a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Comentário do Espírito Miramês. Espalhou-se como um raio dentre as comunidades terrestres a ideia que Adão foi o primeiro homem da Terra. E isso serviu para explicar aos ansiosos por notícias a genealogia das criaturas. Mesmo porque a verdade não seria bem entendida, dada a capacidade das pessoas da época. Ainda hoje, nos dias em que estamos escrevendo, onde o progresso já atingiu alturas quase inconcebíveis, não se pode dar certas notícias sobre os segredos da natureza e, certamente, sobre o princípio das coisas nos seus mínimos detalhes. Se falta preparo mesmo entre os conhecidos, como sábios na terra, o que dizer há milênios? A verdade é uma luz que se manifesta em sequência, de acordo com a evolução da própria humanidade. Em particular, entretanto, há muitos homens que a conhecem com mais profundidade, recolhendo aqui e ali, em diversos pergaminhos, mesmo pelo processo sutil da intuição espiritual. É força daquela frase muito conhecida entre os iniciados. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou então, quando o estudante está preparado, o conhecimento surge. Se todas as fontes afirmassem, ou mesmo os espíritos, a Allan Kardec, que verdadeiramente Adão foi o primeiro homem a aparecer na Terra, viria pela lógica outra pergunta. E como surgiu Adão? Agora, no século XX, até o público responderia de maneira evasiva para fugir ao problema, esquecendo as responsabilidades. A natureza não precisa desses saltos. Se Deus o quisesse, até que poderia, mas Ele criou tudo para andar numa marcha harmoniosa, passo a passo, granjeando valores e expandindo condições, enriquecendo a consciência e desabrochando os dons espirituais sem violência. Não podemos negar as trocas de experiências de mundos a mundos, porque são todas as casas famílias ligadas por fortes elos de amor. Porém, no caso da Terra, o surgimento do homem foi evolução da espécie. Todavia, não devemos nos esquecer da assistência dos espíritos superiores no empuxo evolutivo de tudo que existe na Terra e no universo. O homem do futuro viajará de mundos a mundos, desde quando tenha ordens superiores para isso. Ainda falta descobrir alguns segredos no que tange a combustíveis na expressão de fluidos que poderão colher, onde quer que seja. A mente é um dínamo poderosíssimo que a nada se compara em se falando da ciência da Terra.
Ela é força do espírito que pode dinamizar muitas dimensões e suspender qualquer aparelho no cosmo, sem se impressionar com tamanhos. O primeiro passo é a educação do homem na disciplina que o leva à paz. Por enquanto, o espírito belicoso dos seres terrestres domina os seus próprios valores, fazendo-os esquecer a fraternidade, como luz da própria felicidade. Vamos pensar em Adão como um tronco de raça, e não como o primeiro homem surgido no globo terrestre, esquecendo a probabilidade de sermos visitados por homens extraterrestres, coisa que no amanhã poderão fazer, operar essas visitas de cordialidade e troca de valores conquistados. Mas, antes disso, desse amanhecer vitorioso, é de regra espiritual que preparemos os corações para os grandes encontros das várias famílias das casas de Deus. A terra está subindo, de degrau a degrau. O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade, que tem a força e a luz para nos clarear e libertar todos. Não importa que alguns não acreditem no progresso. Ele é força de Deus que não depende dos homens. O homem primitivo não iria acreditar se alguém, na sua época, lhe falasse em transplante de órgãos, ou que a criatura poderia voar. No entanto, isso é hoje uma realidade. O homem de hoje ainda nega quando se fala da restauração da saúde pela harmonia mental. O homem de amanhã vai gozar dessa faculdade e sentir cada vez mais Deus palpitando em seu coração. Pensemos em Adão como nosso irmão, filho do mesmo Deus e não como aquele que nos deu origem.